Hoje, então, desculpa, né, pelo esse cenário diferente, mas acho que o mais importante é o conteúdo, né? E nós vamos hoje de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, não é isso, Tainara? Sim, sim. Nós Legal. íamos de salmo, só que eu, né, tive um equívoco na hora de organizar ali as coisas, eu coloquei duas vezes o Ah, mesmo. tranquilo, vamos lá. E Salmos nós falamos, né, semana passada, eu acho que É, eu acabei me esquecendo desse detalhe. Mas bora lá então, espero que a semana tenha sido maravilhosa. essa Estamos semana chegando foi. no final do ano, né? Já estamos aí na Sim. metade de novembro. Para quem está assistindo a gente aí no YouTube, tá nessa ansiedade aí de final de ano já, né? Depois a gente até pode falar, né, do que representa o Natal. Tem pessoas que Sim. confundem, né? Tem a figura do Papai Noel, que às vezes faz a gente esquecer do verdadeiro propósito. Mas vamos lá, hoje é Pedro. Vou ler aqui na minha versão, que é NVI, né? Então é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tainara, por que você escolheu essa passagem para nós? A nossa geração, ela tem sido a geração mais ansiosa. É o nosso ritmo de mundo. A neurociência, a psicologia, a psiquiatria, ela considera a ansiedade como o mal do século. E ver que fazem 2000 anos que já vem sido falado disso, tipo, não andeis ansiosos, não sai sobre ele as ansiedades. E mesmo assim a gente não tem feito isso. E essa parte do lançar a ansiedade, do não fiqueis ansiosos, é ativo. A gente tem que fazer. Só que é muito difícil, como eu falei, né? Eu falo pro meu esposo sempre, né? Quando eu tô. A palavra ela sempre passa por mim antes de falar aqui com vocês. E assim, com gravidez a gente fica muito mais ansiosa por algumas coisas. E essa é uma questão, tipo assim, como fazer isso de forma ativa? Como realmente descansar? É uma das coisas que daí eu queria conversar aqui pra gente ir tratando sobre isso. Posso então contar uma história dessa ansiedade na minha vida? O que que acontece? O ano passado nós fizemos o Expo Conecta, foi o primeiro evento nosso. E adivinha, né, gente? Dá muita ansiedade. Por quê? Você nunca fez, você não sabe como vai ser, se o público vai aderir, se eles vão gostar e por aí vai. O Expo Conecta, para quem não sabe, é um evento que nós fizemos na Aurora, cerca de 200 empresários que nós queríamos colocar lá para um dia inteiro de palestras, conexões e por aí vai. E como era a primeira vez que nós estávamos realizando, eu fiquei extremamente pilhado, assim, sabe, Tainara? Muito preocupado com o resultado, sabe? Puxando o time mesmo para, gente, a gente não viu isso, vamos. Ó, falta gravar um conteúdo com patrocinador, falta gravar com palestrante, vamos, sabe? Bem atípico de mim, assim, uma ansiedade muito. Dava para perceber. E até surgiu uma frase do fica tranquilo, né? Porque até né, temos uma pulseira que está descrito lá, hashtag fique tranquilo. Porque os meus sócios falavam muito isso, inclusive quem mais falava até era o próprio Ramon. Ele falava, Cleito, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? E nessa deu tudo certo. Mas a tranquilidade não vinha, menino. E aí eu não me lembrava de fato disso aqui. É claro de que tanto eles falarem, né? A gente vai levando para Deus, vai orando, mas, gente, não estava descansando. Não estava descansando. E como isso é importante nos dias de hoje. Como isso é importante nos dias de hoje. A gente esquece, Tainara, a gente esquece. Sim, e esse ano como que foi? Porque teve o Expo Conecta recente. Esse ano como que foi a Boa, ansiedade? boa. Essa eu já não tive. Eu, de fato, quem tinha que estar lá estava, né, antes do evento. Ah, quem tiver que vir, vai vir. Foi um dia muito chuvoso, já estava prevendo chuva. O dia anterior que a gente estava organizando caiu um pé d'água, né? Então, querendo ou não, isso afasta um pouco o público por N fatores. Mas eu estava zero preocupado, Tainara. Eu estava muito calmo no meu coração. Acho eu que, pela experiência do ano passado e também por estar nessa jornada contigo aqui no Sextou com Propósito, tem sempre me trazido à tona
O dia da organização foi na sexta-feira, né? Então nós tínhamos falado aqui dentro do Sextou com Propósito. Então acho que tudo isso me colocou num momento bem diferente. Zero ansiedade, zero preocupação. Fizemos o melhor que tínhamos à nossa disposição e deu no que deu. Foi um sucesso também. Eu achei o evento muito bom. O nível das palestras foi até melhor do que em relação ao ano passado. Então, quem tinha que estar lá, estava. E essa é uma das coisas que mais preocupa a gente, é a questão do não saber o caminho. Aproveitando, vou contar a minha parte também da ansiedade dessa semana, é que a casa que eu moro, ela é alugada. E tá na iminência de venda. E assim, eu tô gestante. Quanto mais próximo do ano que vem vai chegando, mais perto de eu ganhar esse neném. E assim, fica tudo aquele negócio, eu não sei se eu vou ter que sair, eu não sei se eu vou ter que ficar, eu não sei o que vai acontecer. E aí o meu porto seguro é o Dani. E aí eu tava num projeto, mas eu liguei pra ele, falei assim, vamos me acalmar? Me ajuda a acalmar? Porque assim, nesse momento nada tava me acalmando. Eu tava falando, Deus, eu quero me acalmar, eu quero ficar calma, eu quero deixar, confiar que o Senhor tem o melhor pra minha vida e tá tudo bem. Se for pra ficar aqui, tá tudo bem. E se eu tiver que fazer uma mudança com 9 meses de gestação, vai dar certo também. E aí ele foi conversando comigo e ele falou o óbvio. Ele falou aquilo que eu já estava falando. Ele falou assim, calma, Deus tem o melhor pra gente. Ele sabe onde ele vai colocar a gente. Só que o ouvido externo, ele é muito reconfortante. Então, às vezes a gente precisa se cercar de pessoas que falam, igual o Ramon falava pra você, fica tranquilo, fica tranquilo. É. Que daí vai gerando essa consciência na gente. E uma coisa que é maravilhosa para reduzir a ansiedade é já conhecer o caminho. Só que a gente só conhece o caminho quando passa por ele uma primeira vez. E geralmente a gente fica muito nervoso nessa primeira vez. É. E assim, ó, Tainara, eu vou até hoje de manhã, estava conversando com minha funcionária e ela relatando, né, de uma preocupação do passado. Ela fica remoendo, né? Ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? E aí eu falei, gente, mas isso só está dentro da sua cabeça. Essa forma de se punir, né? Aí fui explicar para ela, né? Por que que isso só está dentro da cabeça dela. Eu falei assim, ó, Cleiton, eu tenho zero preocupação com o meu passado. Aí eu dei um exemplo para ela seguinte, ó, hoje, estou vivendo o agora. O que que é o agora para mim? Eu faço o melhor que eu posso, de acordo com o meu conhecimento, com as ferramentas que eu tenho à minha disposição. E busco sempre melhorar. Lá na frente, vamos pensar, daqui a um ano, com certeza vai ter muitas coisas que eu fiz certo e vai ter coisas que não deram tão certo. Só que lá na frente, eu vou ter certeza que hoje eu dei o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. Então, eu não fico me remoendo com o que aconteceu lá para trás. Porque lá atrás, eu fiz o melhor que eu podia com a ferramenta que eu tinha, né? Agora, o que que cabe a nós? Querer melhorar constantemente. Então, se eu sei que é errado e sigo o caminho errado, aí eu tenho que, de fato, me arrepender. Só que se arrepender não é repetir o erro, né? Se arrepender é me arrependi, vou fazer algo para que isso não aconteça mais, né? Como eu erro, mas estou sempre reavaliando o meu erro e tentando melhorar, eu fico calmo e tranquilo que, de acordo com o melhor que eu posso, eu estou fazendo, né? E você Então sabe isso uma evita uma ansiedade e evita uma depressão, né? Ficar pensando no que poderia ter feito de melhor. E o que você Eu tô falou, seguindo minha vida assim, tá? Né? e o que você falou faz muito sentido. Eu e o Dani, a gente se reúne, é normal, né, eu falar aqui que a gente se reúne para fazer as nossas discussões, vamos dizer assim, né? E nessa segunda-feira que passou, a gente ficou, sei lá, 4 horas conversando. E uma das coisas que nós conversamos foi como que os erros do passado nos trouxeram onde nós estamos. E foi assim, sabe, até as coisas que a gente tomou a decisão errada, tudo, a gente viu um caminho que Deus estava colocando assim, até aquelas coisas que pareciam que estava sendo muito errado, não estava dando certo, como que elas foram, sabe, se encaixando para trazer a gente aqui.
Só que a gente só conseguiu perceber isso a partir do momento que a gente teve realmente o arrependimento do erro que a gente estava e decidiu tomar um caminho novo e se consertar. E faz muito sentido com o que você falou. O não se arrepender pelo passado. Isso evita realmente essa depressão, essa tristeza. E não ficar se preocupando porque os erros que podem estar acontecendo hoje, as coisas ruins que podem estar acontecendo hoje, elas são um caminho para levar para o futuro. E depois de entender isso, entender que, olha, tenha calma, que Deus sempre tem o melhor pra gente, pra quem ama Ele de verdade, isso é uma das coisas que a gente fala aqui no Sextou, né? Que Deus tem o melhor para aquele que segue a Ele. Então, não há por que ter a ansiedade. E aí é aquela questão do ativo, do se trazer para o momento presente. Aí tem muita coisa que a psicologia mesmo ensina, que é o mindfulness. Eu acho que eu tô falando errado, mas é o mindfulness, né? Aquela respiração, parar, olhar o que está acontecendo, bebe uma água, volta. Então, assim, são coisinhas que são pequenas, mas o arroz com feijão bem feito, ele traz realmente a gente para o centro de volta. O que que eu posso fazer, né? O que que eu consigo controlar? E aquilo que a Isso. gente não consegue controlar é jogar na mão de Deus. Então, até para explicar o contexto, né, desse capítulo, foi uma carta, né, que Pedro escreveu lá atrás aos presbíteros e aos jovens, né, para mostrar que a dificuldade ela existe, né, a provação ela está ali constantemente. Mas você permanecer forte, em fé, pegar a sua preocupação e lançar na mão de Deus que tudo vai, né? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Né? Então Sim, eu gosto esse que é o intuito aqui. desse capítulo, eu gosto muito do 9 também. E o 9 eu vou ler na minha versão, ela é a King James, ela tá assim, ó, resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos tendes em todo mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Esse daqui é uma chave, assim, incrível. Não é uma competição para ver quem tá pior. Não é, mas é entender que tá todo mundo passando. Às vezes a gente acha que o nosso problema ele é tão grande, tão enorme, mas quando a gente olha pro lado e conversa com uma outra pessoa diferente, a gente vê que os problemas dela são muito maiores do que os nossos. Porque, assim, uma das coisas que nós conversamos na segunda-feira foi sobre o patamar das dificuldades. Tipo, hoje nós temos uma dificuldade X. Quando a gente mudar um pouquinho, a gente vai ter a dificuldade Y. Só que nós já tivemos a dificuldade A, a dificuldade B, e nós fomos progredindo, sabe? Então, conforme nós vamos passando, as dificuldades elas vão aumentando também. Às vezes você para de ter problemas com dinheiro. Só que os seus problemas agora passou a ser gerenciar funcionários. Aí é outro tipo de problema. Então, isso é uma das coisas importantes da gente sempre ter ciência de que tá todo mundo tendo seus conflitos, suas informações que não consegue segurar. E aí, ao invés de a gente ficar focando na nossa ansiedade, naquele medo que a gente tá, como que a gente pode fazer com que o outro se sinta mais tranquilo? Com aquele outro que não tem, às vezes, acesso a estar ouvindo uma palavra, como que ele pode? Como que você pode ser canal na vida dessa outra pessoa para ajudar ela também? Aí vem a evangelização também, né? Até estávamos conversando, eu e minha esposa, hoje de manhã, que a partir do ano que vem nós estamos estudando nos tornar um lar hospedeiro, né? Para nossa célula também. Então, de continuar propagando isso. E ela não se sente preparada. Eu falei, meu, o Espírito Santo vai nos preparar, né? Confia. Só que querendo ou não, nós nos tornamos uma pessoa onde outras vão nos buscar, né? Para conselho, para oração, para tantas outras coisas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, tem que também estar preparado, né? E até vou ler aqui o final, Tainara, que é o versículo 10, né? Ó, você leu o 9, continuando aqui. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E finaliza aqui no 11, a ele seja o poder para todos sempre. Amém. Né? Então, confia que dá certo. Sim, e é aquele passo a passo, né? Então, todo dia a gente se mantém mais próximo de Deus, busca cada vez mais a presença dele, e a presença dele é aquilo que eu sempre trago aqui: é a oração, é a leitura, é o contato mínimo que seja com a palavra, porque muitas vezes nós falamos assim, nossa, o nosso dia é tão corrido, tão corrido, tão corrido, mas quando a gente coloca Deus
A gente separa o momento para Deus. Não tem outras coisas. Então você separou o momento para Deus. Então você vai colocar na agenda ali também um momento, sabe? E aí essa busca, nem que seja 15 minutos, mas é importante. É importante para que a gente se mantenha sempre próximo de Deus, para ter acesso às graças que Ele tem. Porque nós somos filhos, nós temos ali por direito. Só que se a gente não se mantém próximo, como que a gente vai receber? É a mesma coisa dos pais aqui na Terra. Então a gente tem já direito ao que eles têm, vamos dizer assim, ao carinho, ao contato, ao cuidado deles. Só que se a gente não se mantém próximo deles, a gente não tem como receber. Eu mesmo moro a 100 quilômetros dos meus pais. Eu não recebo o carinho deles da mesma forma que os outros filhos deles recebem por estar perto. Então é a mesma coisa com Deus. Se a gente está perto dele todos os dias, a gente recebe esse carinho e cuidado dele, essa proteção. Se a gente se afasta dele, aí não tem, porque ele não sai do lugar dele. Nós que saímos da presença. Muito bem, muito bem. E trazendo um pouco para o mundo de vendas, né, que eu citei ali o exemplo do faça hoje o melhor que você pode dentro das condições e conhecimento que você tem. E aí você descansa em Deus, certo de que o que você plantou, você vai colher, né? Às vezes não é no tempo seu, e sim no tempo de Deus. Então, eu visitei meu cliente, eu fiz uma boa apresentação, eu fiz tudo que eu tinha à minha disposição, usei as técnicas, estou fazendo uma proposta dentro da necessidade do cliente, não é, né, nada fora das quatro linhas. Então, tenha essa tranquilidade que tudo que você podia fazer foi feito, né? O resultado disso, ele vai vir, né? Agora, se você não está plantando certo, se você não está fazendo da forma correta, é natureza, gente. Plantou mamão, vai colher mamão, entendeu? Então, plantou certo, vai colher certo, né? A questão é variável tempo, mas você vai plantar. Tem como melhorar, acelerar? Tem. Então, aí que vem o que a gente cita aqui de melhoria contínua. Não é para você achar que está fazendo feijão com arroz, está tudo certo, né? Você tem que fazer pelo menos o feijão com arroz, não só o feijão com arroz, né? E aí você tentar sempre melhorar o seu resultado. Mas tenha essa tranquilidade, tire essa ansiedade. O que você está fazendo vai ter resultado. Põe na mão de Deus, faz a sua parte. Uma das coisas que essa semana eu tive que fazer foi listar mesmo, listar papel, caneta, assim, ó, ir lá listando o que que eu tenho controle e o que que eu não tenho controle. Olha só como a palavra vem, né? Essa semana foi muito ativo isso. E aí, tipo, de todas as áreas da minha vida. Porque não tem como a gente separar, não, eu só vou lidar com as minhas finanças essa semana. Não, essa semana eu só vou lidar com o emocional. É tudo junto, tudo acontece ao mesmo tempo. Então eu fui lá, beleza, aqui, eu tô sentindo que tá com um probleminha nessa parte aqui da minha vida. O que que eu controlo aqui? Em especial em relação à casa, né? Que foi o que mais deu aquela agoniazinha. O que que eu controlo? Eu controlo se aqui vai vender ou não? Eu não controlo. Porque não sou eu que estou tomando essa decisão. Então não tem porquê. O que que eu controlo? Já ir conversando com algumas pessoas, caso eu precise me mudar. Eu já estou com alguns corretores. Eu tenho um cliente que ele é corretor, então ele já está me ajudando a procurar a casa, se precisar. Então eu já estou deixando essas coisas em stand-by. Então eu coloquei tudo que eu controlo e tudo que eu não controlo. E aí eu foquei só no que eu controlo. Aquilo que eu não controlo, eu simplesmente olhei e falei assim, isso daqui não vai ocupar minha cabeça. Eu vou ocupar minha cabeça aqui. E foi uma semana tão produtiva, tão, sabe assim, muito melhor do que as outras que eu tava realmente passando ali um monte de informação na cabeça e não tudo bagunçado. Então essa é uma sugestão que eu quero deixar para vocês nesse mundo de negócios principalmente. Então, olha para o negócio de vocês, para o trabalho de vocês, vê o que que vocês conseguem controlar e o que que vocês não conseguem controlar. Porque vocês não conseguem controlar exatamente a quantidade de vendas que vai sair num dia. Mas vocês conseguem controlar a quantidade de ligações que vocês fazem, a quantidade de clientes que vocês entram em contato. Oh, então é uma... maravilhoso, hein? Aprendi isso com aí um... é parte da mentoria lá de vendas que eu faço, hein? É bem isso mesmo. Então, assim, são coisas que tem que ter o foco. Tipo, o que que a gente controla? Eu não controlo toda a outra parte operacional, mas você controla os indicadores dentro da tua empresa, você controla o que está acontecendo, o financeiro, você consegue olhar. Então, a gente não controla muitos imprevistos, mas a gente consegue se prevenir contra esses imprevistos. Então, quando a gente tem uma visão de longo prazo na empresa, a gente consegue olhar e mapear quais são os possíveis problemas que podem acontecer e possíveis soluções, mas sem ficar apegando aquilo para o coração.
Agora que a gente está chegando nessa reta final de ano, é o horário que todo mundo vai começar a revisitar as metas que fez lá em janeiro para ver o que aconteceu, o que não aconteceu. E aí vai começar a querer planejar o ano que vem. Só que daí, para planejar o ano que vem, você tem que ter essa certeza. O que você controla e o que não controla. Porque ele vai te dar muito mais clareza na hora de colocar as metas no papel. Que às vezes a pessoa tá lá querendo assim, quer emagrecer 10 quilos. Mas não mensura, não fala em quanto tempo ela quer emagrecer, não fala o que ela vai fazer para emagrecer, não fala, sabe assim, não tem uma métrica para conseguir ir ali acompanhando. Então, olha para essas questões também. Tudo que vocês colocarem, destrincharem, vocês vão ter menos ansiedade na hora de cumprir, porque vocês já sabem o próximo passo. Olha, que bela de uma dica, hein? Já valeu se eu estou com propósito aqui. Inclusive, não sei se você conhece essa estatística, 83% das pessoas que iniciam o ano com uma meta, em fevereiro, na metade, lá dia 15, já não estão fazendo mais. O que Eu conheci projetaram que queria até fazer. março elas já não estão. Gente, é surreal. Porque muitas vezes elas não sabem traçar de fato metas, né? Colocam coisas onde elas não controlam. Você trouxe aí o perder peso, é mais ou menos isso. Ao invés de você colocar quantos quilos você vai perder em quanto tempo, coloca lá quantas corridas eu vou fazer durante a semana. Isso você controla. Você pegar o tênis e pum, e correr. E aí, por consequência das suas ações, é que vai gerar o resultado, né? Que é o que você trouxe também em vendas. Eu não sei quanto eu vou vender, mas eu sei que eu posso fazer X ligações. E aí, por consequência de tantas ligações, você vai ter tantas reuniões, né? E vai ter tanto de resultado. Legal, gente. Tô gostando aqui do nosso estudo e até vou citar uma coisa que aconteceu com a gente nessa semana. O Instituto Conecta e Cresce está buscando uma casa, Conecta House, né? E a gente encontrou um potencial local aí para nós. E eu orei, né? Falei, olha, se for para acontecer, que seja essa. E tem que ser muito óbvio. Eu estou na dúvida ali se vai ser ou não vai ser, se tem que já nesse momento ter uma casa ou não. Então eu já falei para Deus, falei, ó, tem que ser óbvio, tem que ser muito óbvio que é bom e tem que ser ali. Se não for ali, nem me traga mais outras opções, deixa eu virar o ano que vem a gente vê de novo, né? Então nós estamos nesse momento, né? Então pode ser que eu tenha uma novidade já para semana que vem, como pode ser que só ano que vem. Tá bom, Né? gente? A Conecta Só que eu House. tô zero preocupado, né? Não precisamos ficar ansiosos, é isso. É fazer aquilo que está no nosso dispor. Fizemos uma proposta, vamos ver o que vai vir, né? E aí, seja o que Deus quiser. E aí entra também, eu queria só, para concluir, a gente ir lá para Filipenses 4:6, que também é uma parte sobre Uhum. ansiedade. Fala que não andeis ansiosos, né? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Então aqui a gente fala muito sobre ansiedade, sobre como não andar ansioso, mas aqui está falando, ao contrário de andar ansioso, leva para Deus. Igual você está fazendo, tipo assim, Deus, olha, aqui está a minha solicitação. É isso daqui, ó, que eu tenho, que eu quero, e é uma das coisas, tá alinhado com aquilo que o Senhor quer também? E já Isso. começa fazendo aquela oração de gratidão. Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem o melhor para minha vida. Independente se for isso daqui, o Senhor vai colocar algo semelhante no meu caminho. Já começa a fazer uma oração ativa de agradecimento. Agradecendo não só pelas coisas que tem já, mas pelas coisas que ainda estão por vir, que você acredita que Deus vai fazer. Ontem no grupo, eu coloquei bem no finalzinho da noite a questão das nossas palavras. Então, quando a gente fala, a gente está criando também. Isso não é uma coisa mística, não é uma coisa que acontece ali só no holístico, vamos dizer assim. Isso é uma coisa real. Quando a gente fala muito sobre como nós estamos, como nós somos, isso vai criando dentro de nós a nossa realidade. E é a mesma coisa em relação à ansiedade. Quando a gente faz essa oração agradecendo aquilo que ainda está por vir, a gente vai criando esse caminho, vai condicionando a nós mesmos a procurar esse caminho e vai colocando, tipo assim, Deus falando, olha, realmente está querendo isso, vamos colocar os meios aqui ó, na frente para que possa conseguir.
Olha isso. Gente, estamos chegando ao final de mais um Sextou com Propósito. Ela citou o grupo, né, que é Fé na Prática. Então, diariamente, a Tainara envia lá um devocional para nós. Se você tiver algum interesse de entrar nesse grupo, manda mensagem aqui que a gente envia o link para vocês, tá bom? Isso, é porque senão, É, como que é o nome daquele pessoal de outro país, eles entram e ficam mandando spam. não, é. Tem que ser gente com propósito mesmo, né, que quer seguir aqui na fé, né? E é isso, pessoal. Tendo alguma dica, alguma dúvida, né? Se quiser que a gente traga alguma passagem, algum livro específico, coloca aqui também no comentário pra gente, que vai ser um prazer, né? Vamos construir juntos esse Sextou com Propósito. E temos lá o canal no YouTube, né? Onde tem uma playlist de todos os sextous que nós já realizamos, inclusive eventos presenciais que a gente adora, né? E vamos programar Sim. mais um, certo, Tainara? Vamos ver, esse novembro ficou bem apertado a minha vida. É chá de É, bebê amanhã, é outra coisa, palestra na próxima semana. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Vamos. E a grávida precisa de um pouquinho de pausa ali também. Mas olha, vamos sim. certinho. Ah, Então então, tá bom. vamos para oração? Vamos lá, vamos para a oração, por favor. Então, Papai querido, é no nome do Senhor Jesus que estamos na tua presença em mais uma sexta-feira. Quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nessa semana nas nossas vidas e pelas nossas vidas, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de passar por mais uma semana e mais metade de um mês, que já está indo para outra metade, Deus, indo ali para o finalzinho desse ano. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado nas vidas de cada pessoa que está assistindo, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todo o cuidado que o Senhor tem tido. Pai, eu quero te clamar nesse instante que o Senhor envie o teu Espírito Santo para que proteja cada vez mais cada uma das pessoas que estão assistindo e também a família delas. Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu consagro a vida de todas essas pessoas e esse momento. Nos dê sabedoria, Pai, a mim e ao Cleiton para continuar conduzindo esse Sextou com Propósito, para que nós sejamos apenas canal de bênção na vida dessas pessoas, que nós sejamos usados pela tua presença para levar a paz e tranquilidade, a palavra que o Senhor quer falar para a vida de cada um. Assim eu te louvo e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Agradecimentos especiais aqui às pessoas que nos acompanharam: De Paula Contábil, André Lara, Dani Hayashi, minha esposa, Lucas Hayashi, meu sobrinho, Gustavo Cauano, Caime, ou Caime, Caíme e Miguel, Miguel, Caime Miguel, meu primo. Zedilau Churraqueiro. Ixi, acho que faltou um S ali, será que não? Ana Patrícia Misael, Adriano Cruz e RM Assessoria Empresarial. Gente, muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe a todos. Também estarei em viagem a partir de domingo. Volto só na quarta-feira. Então que dê tudo certo para nós lá também e para você. Deus abençoe. Deus Até abençoe, a gente. próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.